Deus, glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã, na presença do nosso bom Deus. Estou com a palavra, irmão, no meu coração. Eu preguei um pouquinho dela na quarta-feira e eu quero trazer para você mais aqui. Vamos lá? Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, que depois aqui, hoje ainda tem mais coisa ainda. Terminando aqui o nosso culto, o nosso pessoal vai reunir hoje, vai ter um evangelismo aqui na região central, vai estar todo mundo lá. Provérbios capítulo 1, versículo de número 8, ou 7 e 8. Provérbios capítulo 1, versículo 7 e 8. Só para a gente começar aqui. Quem encontrou, diga amém? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo de número 8. Filho meu, falando para nós, ouve a instrução do seu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Olha o que Salomão está falando aqui. Ele fala sobre a sabedoria, que muitas pessoas estão o quê? Desprezando o quê? A sabedoria, aquilo que Deus fala, e a instrução. Irmãos, entenda uma coisa, essa nossa vida, nós sempre estamos recebendo o que? Instrução, sempre estamos recebendo o que? Conselho. Um ditado popular diz, se conselho fosse bom, ninguém o que? Dava. Fazia o que? Vendia. Sempre, né? Nós crescemos, nossos pais aconselhando, fala, faz isso, faz dessa forma, faz desse jeito. As meninas, as mães, né, ensinando, vem cá filha, vou te ensinar isso, vou te ensinar aquilo. Esses dias agora, foi essa semana, minha esposa, né, minha filha gosta lá de um prato de comida. Aí ela falou, minha esposa falou assim, você quer aprender, filha? Quero, vem cá, vou te ensinar. Vou te dar um conselho, faz assim, é dessa forma, é desse jeito e tal, aquilo outro. E aí ela fez um prato de comida, gostoso, né, para a primeira vez. Aí ela ficou toda empolgada. Aí falamos, né, você viu, seguindo o conselho da mamãe. E para você tirar sua habilitação, sua CNH, na escola, na faculdade, os professores sempre vão o quê? Aconselhar, faz isso, faz dessa forma. Os mais velhos sempre estão aconselhando os mais novos, né? Papai, mamãe, e isso, aquilo, outro. Mas nós sempre pegamos de alguém um pouco. Mas o que eu não posso fazer é desprezar o conselho que vem de quem? Do alto. O conselho que vem de Deus. O conselho que vem da palavra. Porque quando nós, irmãos, desprezarmos esse conselho, podemos depois ter uma colheita muito amarga. Porque tudo que o homem planta, ele o quê? Se eu aprender a plantar na vida, seguindo os conselhos, pode ter certeza, você não vai se arrepender lá na frente. Poxa, estou arrependido por isso e por aquilo, outro e não sei o que, e parará e tal, assim. Porque pode ter o conselho do bem, mas pode ter o conselho maligno, o conselho errado. Falando de financeiro, quantas pessoas que vêm com conselho, você quer ganhar dinheiro? Investe o seu dinheiro nisso. Investe o seu dinheiro nessas coisas. Aí a pessoa pega o seu dinheiro, não, estou te dando um conselho, investe nisso, investe naquilo. Aí a pessoa vai lá e pum. Quantas empresas grandes, quantas pessoas que nós sabemos, que a gente ouve história, que investiu na bolsa, né? Não, um conselho, a bolsa de valores, isso, aquilo, o cara vai lá e pega tudo e quando assusta ele quebra. Olha o conselho que ele seguiu. Hoje em dia, está na moda aí apostas, as bets, né? Quantas pessoas que estão aí seguindo, não, você vai recuperar seu dinheiro, faz uma fezinha, aposta, faz isso, faz aquilo, aí depois dá errado. Aí você vai falar com a pessoa, ela fala assim, não, mas também tem a chance de errar, de perder, é assim, é ganha e perde. Irmãos, preste atenção no conselho que vem do alto. Ele é claro em dizer, filho meu, ouve a instrução de teu pai, do Senhor, ouve o conselho do seu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Aqui muitos pregadores usam a mãe como a igreja, que ensina, a mãe que acolhe, a mãe que recebe, né? É a igreja. Então não despreze o que o seu pai, Deus, o que a igreja falar, ensinar, mostrar para você, irmãos, não despreze isso. Por quê? Aí continua. Vamos agora para Salmo 73. Você está em Provérbios? Volta um pouquinho. Salmo 73. Salmo 73,
versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás o quê? Em glória. Olha o que o salmista está dizendo. Vamos ler de novo? Guiar-me-ás, irmãos, com o teu conselho, e depois me receberás o quê? Em glória. Então, olha o que ele está dizendo. Você me guia com o quê? Com o teu conselho. Ele vai falando, vai dizendo, vai aquilo outro e tal. Quando nós tivemos a primeira experiência, eu participei da primeira caravana Show da Fé para Israel. Foi em 2014, já tem 11 anos. Eu estou aqui no Vale de Jaboque, o lugar onde um dia Jacó lutou com Deus e venceu. E Deus mudou o seu nome para Israel. Amigo, tome posse da sua bênção. Não se chamará mais doente, enfermo, desempregado, mas se chamarás vencedor. Deus abençoe. Direto do Vale de Jaboque, uma bênção especial para todos, em nome de Cristo. Muito bem, amigos, estou aqui na porta. Eu mostrei para você agora há pouco. Mostra para nós lá, meu bem, a pedra simbólica, né? Não é essa. Imagina quando as mulheres chegam aqui e está aberto. Por quê? O que aconteceu? Vamos lá, me acompanhe. Estou aqui no local onde, há cerca de 2000 anos atrás, um justo foi colocado, crucificado, para cumprir a profecia. E ele estava fazendo isso por mim, ele estava fazendo isso por você. Ele se entregou, ele morreu, morte de cruz, morte horrível, era a pior morte que existia naquela época. Morreu para nos salvar. E foi aqui, nessa caverna, de um homem chamado José de Arimateia, que ele foi colocado. E aqui, mostra para nós. Esse é o lugar onde Jesus foi colocado. E ele não está mais aqui. Quando as mulheres chegaram nesse túmulo e adentraram aqui, tinha um anjo assentado aqui, ó. Mostra aqui. Um anjo assentado. E disse para aquelas mulheres assim: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Ele não está mais aqui. Vamos lá. He is not here, for he is risen. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Meu amigo, Jesus ressuscitou. E Deus vai querer ressuscitar na sua vida também. Deixe Jesus morto na sua vida. Uma nova vida Deus tem para você. Esse é um momento único, especial. Sentir algo que eu sinto aqui dentro. Saber que o nosso Pai ressuscitou. Está vivo, Cristo está vivo. Glória a Deus, Jesus fez tudo isso por nós. E a sua vida vai ressuscitar também. Quero que você esteja comigo numa das nossas reuniões. Vai ser bonito o que Deus vai fazer. Em nome de Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Não se esqueça. He is not here, for he is risen. Ele ressuscitou. Deus abençoe, em nome de Cristo. Pastores, foi um grupo de pastores, nós fomos em Israel. E aí você fala assim: rapaz, eu vou para um outro país, malemar, a gente arranha um português, e lá, e qual que é a língua, e aquilo outro, e parará, o que a gente conhece, o que a gente sabe. Aí quando a gente fechou com a agência, aí tinha, né, eles pedem para você tirar o seu passaporte, para você levar valor em dinheiro, em dólar, para poder comprar as coisas lá e tal. Tem que estar com o seu cartão de vacina em dias, tem uma série de coisas. Tem que estar com o seu... quando você viaja assim, você já faz a hospedagem, reserva onde que você vai... leva, né? Aí você leva isso. Aí, mas lá, como é que vai ser? Aí a agência fala assim, ó, e vai ter um guia turístico que vai receber vocês vão descer, vão passar pela imigração e tal. Na hora que sair dali da imigração ali do reduto do aeroporto, já vai estar o cara lá esperando vocês, Caravana Brasil e IGD Brasil e tal. E aí, quem nos recebeu, ele era brasileiro, que já morava lá por um tempo, e ele foi o nosso guia turístico.
Aí nós entramos do ônibus, aí foi já, aí todo mundo curioso, né? A gente igual bobo, né? Aquelas coisas vendo e tal, assim, daquele jeito, daquela forma, e pergunta, tudo a gente ia perguntando, isso, aquilo outro, como que é? Aí ele ia mostrando e tal, e nós chegamos em Tel Aviv, aí depois que nós fomos para Jerusalém, aí passava em alguns lugares, aí ele fala, alguns lugares, o guia turístico, né, falava assim, ó, conselho, assim, tem lugares lá que a mulher não pode entrar de blusa manga curta, que ela não pode ficar com o corpo à mostra, os homens, alguns lugares, não podia ir de cabeça descoberta, que tinha que usar o kippah, aquele negocinho aqui em cima. Era o conselho, ó, faz assim, faz desse jeito, sempre tenha na sua bolsa um casaco, porque aqui o tempo vira muito rápido, aqui assim, o conselho que ele nos dava. É isso, aquilo, a gente ia perguntar, ei, como é que eu falo, como é que isso, como é que aquilo, e tal, aquilo outro. Aí as mulheres perguntavam para ele, perguntavam um conselho, como é que a gente pede desconto para comprar as coisas? Aí ele dava o conselho, ó, quando você for comprar alguma coisa, você pergunta, how much, quanto custa? Aí eles vão falar, o que minha esposa aprendeu foi esse, how much. Aí eu ainda brinquei, falei, rapaz, que conselho ruim, hein? Mas entenda, ele nos guiou, mostrou, aconselhou como, de que forma. Aí você vai num lugar desse, aí você fica querendo comprar presente, lembrança, você fala, o conselho dele, ó, esse não é bom levar, porque esse aqui não passa. Se a alfândega pegar e abrirem a mala, ver, você vai perder, é dinheiro jogado fora. Aí algumas coisas não traz, não conseguimos trazer. Então, quando ele nos dá esse conselho aqui na terra, você guiado pelo quê? Pelo conselho dele. Não seja guiado, irmãos, pela sua própria cabeça. Não seja guiado pelo seu próprio desejo. Não seja guiado pela sua própria vontade. Não seja guiado pela vontade das pessoas, de amigos. Não seja guiado por ninguém. Versículo 24. Guiar-me-ás com o teu o quê, irmãos? Com o teu conselho. Quem tem que ser o seu guia nessa terra, neste mundo, é o conselho de Deus. Qual que é o conselho de Deus? O conselho de Deus nada mais é do que a sua, olha para cá, é a sua o quê? Aqui, ó, aqui está o conselho de Deus. O conselho de Deus está aqui, ó. Deus, o que eu faço? Como que eu tenho que viver? De que forma? De que jeito? E para todas as áreas. É no financeiro, é no familiar, é no espiritual, é para o casamento, em todas as áreas. Ele tem que ser o meu conselheiro. Guiar-me-á, o que ele disse? Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás. Salmo 16. Louvarei ao Senhor que me, o que, igreja? Que me, o que? Que me aconselhou. Até o meu coração me ensina, o que, irmãos? Olha o que o Salmo está. Louvarei o Senhor que me, o quê? Que me aconselhou. Oh Deus, obrigado porque eu estou fazendo isso, porque o Senhor me aconselhou. Foi o Senhor que me guiou. Até o coração me ensina o quê? De noite. Por quê? Porque você recebe o conselho de Deus que fala diretamente ao seu coração. Eu não tenho que ser guiado por aquilo que a minha mente fala. Eu preciso ser guiado por aquilo que o conselho de Deus fala ao meu coração. Ele falou aqui, meu irmão, vem uma certeza, vem uma convicção, vem uma fé do que fazer, como fazer, de que forma fazer. Pastor, estou numa dúvida terrível. Vou ou não vou? Compro ou não compro? Mudo ou não mudo? Apareceu uma outra oportunidade de trabalho, pastor. Eu saio desse, vou até ganhar um pouquinho mais. O que eu faço? Pede um conselho para ele. Pede. O Isaías diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da eternidade. Ele é isso, ele é conselheiro, ele está pronto para poder aconselhar. Faz dessa forma, faz desse jeito, faz dessa maneira. Mas nós insistimos às vezes, irmãos, em seguir o nosso próprio instinto, a nossa própria intuição. Não, eu acho que vai dar certo. Eu acho, mas que garantia que você tem? Não tenho nenhuma, mas eu só estou achando. É um pressentimento. Irmão, não caia nessa de pressentimento. Não caia de estou sentindo isso. Não, tudo tem que ser por aquilo que ele fala. É o conselho dele. Versículo 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. É o conselho que vem dele. Aí termina, só para terminar, Salmo 32. Você está no 16? 32 agora. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir,
E guiar-te-ei com os meus o quê? Ó, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar o quê? O caminho que deve o quê? Seguir. Eu vou aconselhar você. Hoje em dia, os antigamente, como é que a gente chegava numa cidade, num lugar que você não conhecia, como é que você se guiava? Perguntando. Mas quem é que conhecia tudo da cidade antigamente, lembra? Quem conhecia tudo? Taxista. É ou não é? Taxista, você chegava para o taxista e falava assim: amigo, eu preciso ir lá no bairro tal, no lugar tal, perto tal. Não, já sei onde é. Você entrava ali e o cara ia, te levava, dava umas voltas e isso, aquilo, outro, e o taxímetro rolando, aquelas coisas assim, e vai saber. Vai saber qual que era o caminho mais curto, era assim, não era? Não era desse jeito? E aí às vezes assim, mas qual casa que é aqui, rapaz? Aí você sabia se é um portão azul. Quantos portão azul que tinha? É uma casa que tem uma árvore grande na frente. Quantos que tinha? Então a gente não tinha. Mas aí hoje veio a evolução, veio aí a tecnologia, aí foi criado o GPS. Aí no passado também saiu, os antigos sabem, aquela revista 4 rodas, aí tinha um mapa. Aí você ia pelo mapa, você ia lá, seguia. Deixa eu perguntar, quem aqui já seguiu mapa de revista 4 rodas? Alguém? Já, alguns irmãos já. Aí veio os aplicativos. Aí você vai lá, digita para onde você quer ir, e aí ele vai te dar uma rota. Ele vai te dar um caminho. Siga isso, faça aquilo, entre à esquerda, e não sei o que lá. A 200 metros, faça o contorno à sua direita. Isso, aquilo, outro. Ele está o quê? Te aconselhando. Eu sempre gosto de contar o meu exemplo. Quando eu cheguei em São Paulo, você imagina, você vem de fora, você cai aqui em São Paulo e fala: meu Deus do céu. Primeira experiência que eu tive quando eu vim em São Paulo foi 2000, nem lembro quando que foi. Foi 2007 ou 2008, eu não lembro mais quando foi. Mas quando nós viemos, irmãos, fomos aqui assim, eu parei ali no centro, perto da igreja, e fiquei assim, ó. Rapaz, nunca tinha visto ônibus elétrico. Aí ali na República passou aquele, saiu uma faísquinha assim, aí eu... Rapaz, igual bobo, né? Cara, aquele trânsito doido, aquelas coisas e tal. Cada esquina tinha um McDonald's. McDonald's na nossa cidade tinha uns 3, irmão. Pra você ter uma ideia. Rapaz, e aquele trânsito. Eu falei, você tá... Rapaz, mãe, para dirigir aqui deve ser doidura. Anos depois, vim parar aqui. E agora preciso dirigir. Como é que anda? Como é que vai? Aí... da onde eu estava, da onde eu moro, para poder ir para a igreja, colocava no GPS, não sei o que, papapá, isso, aquilo, outro. Aí quando eu chegava na região central ali, antigamente ali na Estação da Luz, tinha uma entradinha na direita, assim, que você saía lá na frente já. Hoje já não faz mais esse caminho, você só segue um. Aí eu já estava achando, irmão, que já sabia. Eu cheguei ali na região central, não, aqui eu já sei. E fui e desliguei. Chega dessa mulherzinha ficar falando no meu ouvido. Pum, desliguei. Já basta em casa ficar a mulher falando, agora até aqui também. Desliguei, achando que eu já sabia. Aí quando eu cheguei ali, aí tinha para ir pela Ipiranga e ali na Timbiras, que passa por dentro da Santa Efigênia. Aí eu falei, vou passar por dentro da Timbiras aqui, eu não vou lá pela Ipiranga não, porque depois vou direto aqui. Meu irmão, fiquei 50 minutos preso ali, porque eu tinha desligado. E ele já tinha aconselhado ir para lá. Não, por aqui, essa mulherzinha não sabe de nada, vou por aqui. Fiquei presa. Cheguei atrasado no culto, cheguei atrasado na reunião. Por quê, irmãos? Eu não segui aquele conselho, porque eu já achei que eu já sabia. E na vida, irmãos? Não, esse eu já sei. Eu tenho experiência de vida. Não, irmãos, o conselho tem que vir dele. Peça para ele, fala: Jesus, eu estou numa dúvida, eu estou num questionamento, eu estou passando por um momento delicado na minha vida esses dias, eu estou aí no casamento, eu estou com um problema com meu filho, eu estou com um problema no meu serviço, pastor, estou com uma situação triste, constrangedora, o que eu faço? Peça o conselho para ele, porque ele nunca vai te aconselhar, meu irmão, naquilo que é furada. Deus não aconselha naquilo que ele acha, Deus aconselha naquilo que está escrito. Está escrito, irmão. Deus não fala assim, eu acho que você... Deus, que curso que eu faço? Que faculdade que eu faço? Aí Deus vai falar assim, você tem cara de
de ramo de estética, odeio. Ah, então você vai fazer exatas, não gosto. E então não sei. Não, Deus não faz isso. Deus nos aconselha naquilo que está o quê? Escrito na sua palavra. Por favor, ache na sua Bíblia. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o quê? Como trigo. Jesus está ali junto com os discípulos, está na última Páscoa. Está chegando a hora, irmãos, de Jesus ser morto, de Jesus ser entregue. Está chegando as horas. Algumas horas antes, um pouco antes, olha, Jesus chega para Pedro e vai dar um conselho para ele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, peneirar você como trigo. O diabo quer fazer isso com você, quer acabar com a sua vida. Mas, olha isso, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, olha o conselho, quando quer, igreja? Lê comigo. E tu, quando te confirma. Eu gosto da tradução que diz assim: fortalece os teus. Olha o que Jesus está falando com Pedro. Pedro, deixa eu te dar um conselho. Daqui a pouco está chegando a minha hora. Deixa eu te dar um conselho. Satanás pediu para acabar contigo, cara. Acabar com sua vida. Eu roguei por ti, para a sua fé não desfalecer. Mas eu te dou um conselho. Versículo disse, 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando quer, igreja? Quando quer, igreja? Quando te converteres, confirma, fortalece os teus. Põe a linguagem de hoje para mim, Isaac, por favor. Põe aí, desde o 31. Põe desde o 31. Olha isso aqui, ó. Olha essa versão. E Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo, o que dá? Olha, ele vai tentar para ver quem é, quem não é, vai vir contra vocês. Continua. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime quem, irmãos? Olha o conselho. Quando você se voltar para mim, quando você se converter, quando você mudar realmente, aí você vai poder ajudar os seus irmãos. Faltava para Pedro o quê? A mudança, a conversão total. Eu sempre digo, Pedro andou ao lado de Jesus 3 anos. Não andou convertido, ele andou por 3 anos o quê? Convencido. Não, estou com Jesus. Jesus é meu peixe, Jesus é meu parça, Jesus meu chegado, Jesus isso. Convencido. E Jesus está aconselhando ele, cara, quando você converter, quando você voltar para mim de fato, quando você verdadeiramente, eu estou te dando um conselho. Bom, e quando alguém dá um conselho, poxa, quem está me dando conselho, quem está me aconselhando é Cristo. Olha, é igual, imagina lá, vamos dizer o Elon Musk. Ele vem, chega e fala para você assim: meu jovem Enzo, vou te dar um conselho. Estude tecnologia, porque tecnologia é o futuro. Aí eu estudei, preparei, olha onde que eu consegui chegar. Ele te deu um conselho. Aí, olha, o Elon Musk me deu um conselho para me estudar, para me aperfeiçoar na área da tecnologia. Mas eu não, eu quero fazer quibe. Aí lá na frente, puxa, o que você fez? Aí você virou especialista em quibe? Não, o que você acabou sendo? Não sei. Esqueceu o conselho. Imagina Jesus te dando um conselho. Opa, quem está falando comigo é o mestre. Olha, Pedro, sim senhor, mestre, o senhor está me aconselhando. Porém, versículo de número 33. E ele lhe disse: Senhor, estou o quê? Lê comigo, estou o quê? Pronto a ir contigo até para a prisão e Ele recebeu o conselho? Ele aceitou o conselho? Simplesmente ele desprezou, dizendo que ele já estava o quê? Quantas vezes que nós falamos, olhe para mim, quantas vezes nós falamos assim: eu é que sei. Você não sabe de nada. Quem sabe na vida é eu. Eu que sei. Eu que estou lá. Eu que sou casada com ele. Eu que vivo debaixo daquela casa. Eu que estou lá no dia a dia. Você não está lá. Quantas vezes que nós falamos isso? Eu sei o que é melhor para mim.
Eu sei o que isso pode me dar. Você quer mandar na minha vida? Eu já sei. Quantas vezes que nós falamos isso quando o Senhor Deus vem e nos aconselha com algo? Não, mas é o homem da minha vida, é a menina, é a mulher da minha vida. Às vezes pode ser o homem da sua morte. E ele está aconselhando. Ô Pedro, você precisa mudar. Quando você se converter, e ele disse, Senhor, estou o quê? Algo que está pronto precisa ser mudado? Algo que está pronto precisa ser mudado? Então ele fez o quê? Desprezou o quê, igreja? O conselho. Desprezou o conselho. Não despreze o conselho. Quando ele te aconselhar, quando ele falar, quando Deus falar com você, irmão, não despreze. Não, estou pronto, não precisa não. Não. Ó Pedro, mestre, o senhor está vendo que eu não estou pronto? Então vou me preparar. Mestre, o que eu preciso? Não, estou pronto, não precisa não. Olha ele, ó. Mestre, você está enganado comigo, mestre. Sou eu, Pedrão, parça, fechamento, estamos junto. Pedro, eu estou te aconselhando. Não, mestre. Aí ele disse, mas, versículo 34, ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que o que, igreja? O que Jesus está dizendo? Estou te dando um conselho, daqui a pouco, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar que o quê? Que você me conhece. Mas nunca, mestre. Eu fico imaginando o Pedro falando com João, os outros. Acho que o mestre está meio, sei lá, cara. Ele poderia desconfiar de todo mundo. De mim, não. Não, desconfiar de mim. Poxa, eu estou fechamento. Não. Meu irmão, Jesus sabia o que estava por vir. E é por isso que ele está dando um conselho a Pedro. Ele sabe o que está por vir, ele sabe o que está lá na frente, irmãos, e é por isso que ele nos aconselha hoje. Mas nós somos teimosos. Os antigos diziam, para de ser cabeçudo, cabeça dura. Nós somos cabeçudos, somos cabeça dura, somos teimosos em insistir do nosso jeito, da nossa forma. É assim, eu sou assim e pronto, acabou. E aí, meu irmão, depois a gente vai colher o fruto disso aí. Pedro despreza. Era para Pedro falar assim, o que o senhor acha que eu preciso melhorar? O que o senhor acha que eu preciso fazer? O que é necessário? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? De que forma? Disso, aquilo, outro e tal. Peça, irmãos, para ele vai falar. Imagina que você chega numa empresa nova, vai trabalhar num lugar novo. Aí ele chega e fala para você assim, um exemplo, só um exemplo. Você dá uma geral aqui em cima, tira aqui, puxa esse negócio para o lado, passa uma vassoura e um pano. Aí você terminou. Aí você chega lá para o seu encarregado e pergunta para ele assim, mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Ele falou, bom, já que você está com a mão na massa, passa uma vassoura aqui também para nós. Terminei. Tem mais alguma coisa? Lá na frente, você junta aqueles lixinhos que está lá, você sempre vai perguntando o que fazer e tal. Aí daqui um pouquinho, esse gerente, esse seu patrão, quem quer que seja, lá na frente, você sempre está ali assim, precisa de alguma coisa? Não é ser, me perdoe pela palavra, não é ser puxa-saco, é querer ser prestativo. Que está precisando de alguma coisa? Necessita de um algo? Aí, digamos, surgiu uma oportunidade. Eu preciso de um encarregado do estoque. Ele vai pensar em quem? Aquele que não pergunta? Aquele que não pede? Aquele que não fala nada? Aquele que fica na dele lá? Ele vai lembrar de quem? Do cara que sempre está perguntando o que precisa. Rapaz, eu lembrei de você. Surgiu uma oportunidade, uma vaga, mas eu não sei. Não, o pessoal vai te treinar. Irmão, não se ache pronto. Peça, Deus, o que eu preciso mudar? Como pessoa, você como esposa, você como marido, você como um filho, você como um cristão, você como empreendedor, você como empresário, o que precisa? Peça para ele, Senhor, me aconselhe, o que eu faço? Todas as grandes empresas, todos os lugares, anualmente, eles fazem uma reunião anual, um planejamento do ano para crescer. Esse ano nós estamos planejando isso, planejando aquilo. Aí reúne o conselho, como é que nós vamos fazer, como é que vai fazer, de que forma que vai fazer, aquilo outro. Eu falo, Senhor, o que eu preciso melhorar para esse ano? Irmão, nós já estamos em maio de 25. Nós já estamos chegando praticamente na metade do ano. E o que aconteceu até agora?
olhe para você, o que aconteceu, o que mudou, o que melhorou em você e como que estão as coisas. Se você fazer um apanhado, lembrar dos anos anteriores, você pode falar assim, não, pastor, está melhor ou está... Não, tá feia a coisa, está piorando. Está amarrado, pastor, estou numa maré de azar. Talvez você está nessa maré de azar porque está esquecendo de ouvir o conselho. Pedro, mestre, estou pronto. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar que me conhece. E o que aconteceu? Dá um pulo agora para o versículo 45. Versículo 45. Jesus vai no Getsemane, chama alguns dos seus discípulos para a oração, e está lá orando, versículo de número 45. Versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou-os dormindo de... Pergunto, quem eram esses discípulos aqui? Pedro, Tiago e João. Quem é que está no meio desses 3 dormindo? Quem? Pedro. Mas ele disse que ele estava o quê? Ele disse que estava o quê? Pronto. É só se for, né, seu Geraldo? Pronto para dormir. Estou pronto. É o pai que fala às vezes para o filho, meu filho, você não está... Não, pai, estou pronto, estou preparado, cuidado, você vai lá, isso, aquilo, outro. Irmão, não despreze o conselho. Pedro está dormindo. Jesus chega e disse-lhes, 46, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis, o que, igreja? Em tentação. O que vocês estão fazendo, rapaz? O que é isso? Eu estou dando um conselho, eu aconselhei você, Pedro, a orar, chamei você para a oração. Cara, eu peguei vocês dormindo 3 vezes. Que agonia que é essa? Que tristeza, que cansaço que é esse? Que você não me escuta, cara. Você não me ouve? Por quê? Não estou pronto. Continua a leitura, versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. É 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. Olha isso, irmão. Quando Judas vem e dá um beijo em Jesus, e aí Jesus fala assim, cara, você me traiu com um beijo. Os soldados já chegaram para prender Jesus. E quando os soldados chegaram, olha a pergunta dos discípulos, mestre, o senhor quer que a gente lute? O senhor quer que a gente arranque a espada? O senhor quer que a gente enfrente os soldados? Versículo de número 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, o que, irmãos? Quem era esse cara? Deixa marcado aqui, rapidinho, João capítulo 18, vamos lá. Só para você saber quem é o dito cujo. João 18, verso 10. Então, quem, igreja? Simão Pedro, o quê? Que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era o quê? Quem é o excomungado que cortou a orelha do soldado? Quem? Não, mas ele já estava? Rapaz, não, estou pronto. Olha, conselho do Senhor, controle sua raiva. Não, está controlado. Controle seu nervosismo. Não, estou controlado. Controle sua ansiedade, conselho dele. Meu irmão, não despreze o conselho quando ele te der. Ele sabe que está por vir. Quando vieram prender, Pedro já arranca a espada. Meu irmão, nessa hora, eles foram prender quem? Eles foram prender quem no dia? Mas quem é que podia ser preso na hora? Todo mundo. Quadrilha. Aí, ó, atentado contra o... Como que é o nome? Ia ser o 8 de janeiro. Aqui, ó, estão tentando dar o golpe. Acabar com tudo.
Você imagina? Meu irmão, todo mundo poderia ser preso por culpa de quem? De Pedro. Aí Jesus, guarda, você está louco, rapaz? Olha o que ele diz aqui, ó. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na barrinha, rapaz. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Você está louco, cara? Você quer comprometer todo mundo, rapaz? Quem é para sofrer, padecer, sou eu. Você tá querendo acabar com todos os discípulos? Aguarde esse negócio, rapaz. Pedro não deu ouvido ao conselho, irmão. Pedro desprezou o conselho. Estou pronto. Não se ache pronto. Não veja que você está pronto. É isso? Não, é isso, pastor. É isso que eu quero. É isso. Peça para Deus. Não faça nada por impulso. Não faça nada porque os seus amigos estão fazendo. Não mude de igreja porque outras pessoas estão te chamando, convidando, dizendo, falando. Não, irmãos. Não. Peça para Ele: Senhor, me fala comigo. A Igreja da Graça, nós não somos uma igreja perfeita. Aliás, não existe uma igreja perfeita, irmão. Nenhuma igreja é perfeita. Toda igreja tem falhas. Se você for para qualquer outra congregação, só aqui na nossa Rua Progresso tem um punhado de igrejas. Se você for lá começar a congregar, daqui a um pouco você vai olhar, vai ver, vai notar, falar: rapaz, o negócio aqui, poxa, saudade da minha igreja antiga. Não existe uma igreja perfeita. Mas não seja levado, não seja seduzido pelo convite, porque as pessoas estão dizendo, estão mostrando, mostra na internet uma ilusão. Olha aqui, ó, sei o quê, uhul. Não. Senhor, fala comigo, me conselho que o Senhor me dá. É para mim continuar, é para mim permanecer, é para mim continuar a ficar, Jesus. Vai, irmão, Ele vai falar. Ele vai falar assim: não, meu filho, olha, você cumpriu o seu tempo, isso, aquilo, outro e tal. Não, irmão, fica. Fica naquilo que Ele te aconselhar. Pedro desprezando: rapaz, você está louco, guarda essa espada. Volta para Lucas, que a gente vai terminar lá. Volte para Lucas. Capítulo 22, versículo de número 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o que, igreja? Aí Jesus precisa fazer o quê? Um milagre para curar a orelha de quem? Do soldado. Mas por quê? Porque o excomungado do Pedro não deu ouvido ao quê? Ao conselho. Parou por aí? Acabou por aí? Não. Continua, versículo de número 52. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Eu sou bandido por um acaso, para vocês virem assim? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Tá bom, eu sei que é algo espiritual, e eu acho que é algo maligno, vocês estão me indo prender, tudo bem, vamos embora. 54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia o que, igreja? Seguir o que, igreja? Uma pessoa que despreza o conselho sempre começa a seguir o quê? De longe. Olhe para mim. Não seja crente de internet. Não seja crente de internet. Só vê coisa da internet evangélico, isso, curte, acha legal, compartilha. Meu irmão, você precisa ser crente que vem para a casa de Deus ouvir o conselho. Não seja crente de internet. Crente de influenciador, porque o pregador tal. Não. Venha para casa de Deus. Deus, fala comigo, quero ouvir. Fala comigo, Senhor. Pedro está seguindo de longe, continua. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse-lhe: este também estava com ele. Ixi, a casa caiu. Porém, ele o que, igreja? 57, porém ele, dizendo, o que? Mulher! O que, igreja? Ó Pedro ali, madrugadinha gelada. Aí uma mulher assim: eu conheço esse cara. É um deles. Faz parte do bando. Faz parte. Mulher, e ele o quê? Você está doida?
Não o quê? Não conheço. Primeira, continua. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, o quê? Você está louco? Eu não sou. O cara que disse que estava pronto, está fazendo o quê? Negando, irmão. Negando. Ah, mas você não era crente? Está bebendo? Mas você não é crente fazendo isso? Mas você não é crente fazendo assim? Não, mas sim, também, né? Segunda vez, continua para a gente terminar. Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, presta atenção nisso. E passada quase em 1 hora ele pensou em alguma coisa? Em 1 hora dá para você pensar, refletir muita coisa, sim ou não? Eu tenho 30, quase 40 minutos pregando, não deu nem 1 hora. Olha o quanto que eu já falei. Meu irmão, em 1 hora você pensa, você imagina, você reflete, você isso, você faz aquilo. Na sua casa, em 1 hora, quantas coisas você consegue fazer em 1 hora? Quem consegue fazer um almoço em 1 hora aqui? Levanta a mão. Em 1 hora consegue fazer almoço, bater roupa, passar pano na casa, brigar com o marido, bater no cachorro. 1 hora dá para fazer muita coisa, ou não dá? Em 1 hora a pessoa chega assim, rapaz, eu tenho 1 hora para fazer isso aqui. Não, em 1 hora ele parou pensando em nada. Nada. 1 hora ali. E, versículo de número 59. E passada quase 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou o galo. Homem, não sei o que você está dizendo. Você está me confundindo com alguém? Você está maluco? Aonde que eu vou me aliar a um cara desse? A um revolucionário desse? Aonde? Aí escuta. Está amanhecendo, já quer que o galo acorda com, né? A Bíblia não fala qual galo que era, se era um galo índio, se era um galo papuíra, se era um galinho garnizé. E se é um garnizé? Se é um galo índio? Deixa pra lá o galo. Peraí, deixa eu beber uma água aqui que... Meu negócio não é galo, meu negócio é urubu. Quando ele ouve o cantar do galo, irmãos, a ficha caiu. E, versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra ou do conselho do Senhor, como lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje me negará 3. O que Pedro lembrou na hora? Do conselho. Nossa. Lembrou do conselho. Mas já era o quê? E quando a gente não ouve conselho, olha o 62. E saindo Pedro para fora, lê comigo todo mundo, o que é a igreja? Chorou. Quer evitar choro de arrependimento? Quer evitar choro de sofrimento? Quer evitar, meu irmão, porque o pior choro que tem é o de arrependimento, porque você não consegue voltar e consertar. Todo mundo um dia já quis voltar no tempo, já ou não já? Oh, se eu pudesse voltar atrás. Oh, se eu pudesse isso. Oh, se eu pudesse aquilo. Todo mundo, irmão. Quanto? Eu sempre conto uma experiência triste que eu tive. Foi em 2009. Estava chovendo e eu tinha um documento para despachar. E aí eu precisava levar esse documento para na firma, na loja lá.
que ia na transportadora, e eu precisava. E aí minha esposa tinha me ligado e falado assim: amor, mais 10 minutos, eu estava na igreja, ela estava em casa, eu morava perto da igreja, ela falou assim: amor, daqui 10 minutos você vem, que a gente já almoça, tá bom? Tá. Aí eu falei: mas eu preciso levar o documento. Não, vem em casa, almoça e depois você vai. Não, amor, é rapidinho. E estava uma chuvinha. Aí eu saí, peguei o carro. Eu tinha recém comprado meu primeiro carro, um Palio, do 1.0. E aí a Amanda tinha recém-nascido também e tal. E aí eu peguei e saí assim. Aí tinha uma rua, eu olhei distante e olhei para um outro lado e vi a minha assim. E pensei: não vem ninguém, vou passar rápido. Irmão, não sei de onde que apareceu, não sei, do nada. Tô no meio do carro. Quando eu vi assim, já estava em cima, já era. Não adianta frear, foi só. E aí, irmão, quando bateu, já saí, fui lá ver uma senhora. Moça, você não me viu? Moça, me perdoe, eu não vi, eu não te vi. Da onde você apareceu? Não, acabei de fazer a curva e saí aqui. Meu Deus, eu estava errado, porque tinha uma placa lá assim para mim: pare. Irmão, foi anos lutando contra esse sentimento. Tomei um prejuízo para arrumar o carro. Fomos na delegacia, fizemos boletim, não deu nada, graças a Deus, não precisou fazer nada. E eu falei: olha, eu sou isso, eu sou pastor assim, 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 tal. E o policial ainda falou assim: rapaz, você não viu? Eu falei: cara, eu não vi. Eu estava levando o documento, acabou que eu não levei o documento, atrasou, foi, irmãos. E aí minha esposa me ligando, falei: amor, aconteceu isso. Meu bem, o que você fez, irmão? E eu lá na delegacia, e eu ali assim, cara. Aí daqui um pouquinho liberou, está liberado, volto para casa, e o carro batido, aí foi, o carro lá, irmão, eu olhava assim, o que eu chorei, você não tem ideia. Aí minha esposa: não, amor, mas acontece. Poxa, se eu tivesse parado, por quê? Se eu tivesse vindo almoçar primeiro, depois resolveria, talvez não tivesse. Se a gente ficar pensando isso, irmãos, o pior choro que tem é esse choro amargo. Choro amargo. Nossa, Deus amado. Meu irmão, você quer evitar choro amargo? Você quer evitar choro de sofrimento? Você quer evitar choro de desespero? Então, dê ouvido ao conselho. A gente não sabe de nada, irmão. Quem sabe de tudo é Ele. Diga amém? Amém. Quem sabe é Ele. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que está por vir, Ele sabe, não é o seu querer, a sua vontade, a minha paixão, meu desejo, meu isso, meu aquilo. Ele sabe, irmão, Deus sabe. Todo mundo aqui, o pessoal que já passou de uma certa idade, no passado todo mundo teve um namorinho, uma pessoa que era, eu amava isso, aquilo, outro e tal. Aí hoje você para e pensa: você já pensou? E aquela pessoa se tivesse casado? E aí alguns falam assim: Deus me livre e guarde, já pensou? Mas era a paixão que estava fazendo o quê? Cegando. Quantos que tiveram essa paixão que cegou, e depois a gente fala assim: rapaz, olha o livramento que eu tive, hein? Amados, dê ouvido ao conselho. Quando Ele te aconselhar, Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que é melhor para você. Não se sinta suficiente, não ache que você sabe tudo, que você conhece tudo. Não é pelo seu tempo de idade, não é pelo tempo de conversão. Não, irmãos, dê ouvido ao conselho. Quando Ele te aconselhar, irmãos, escute o conselho. Verdadeiramente ouça o conselho. Filho, escuta o conselho do teu pai. Provérbios 1:8. Vamos lá, voltar lá rapidinho, Provérbios 1:8, para a gente terminar. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução, o conselho do teu pai. Ouve o que o seu pai fala. Quem é o pai? O Senhor. E Ele fala pela palavra. Deus fala pela palavra. E não, versículo de número 8, e não deixes a doutrina, o ensinamento da tua mãe. O que fala, o que diz, o que prega, o que mostra, o que está dizendo a você, não despreze, irmão. Não despreze o conselho do seu pai. E não é aquela coisa assim: Deus, fala comigo. Me dá um sinal. Estou vendo a luz piscar. Eu acho que piscar está falando, é alerta, né? Sim. Deus não fala por isso, irmão. Deus vai falar pela sua palavra.
Quando ele aconselhar, quando ele falar, apenas dê ouvido. Quer evitar choro amargo? Quer evitar choro de arrependimento? Quer evitar choro, irmãos, que você não pode reverter o que aconteceu? Que é o pior que tem, chorar assim, né? Choro de dor, dói, mas você toma um remédio, vai, faz a cirurgia, resolve, é ou não é? E quando é choro de arrependimento? Você não pode voltar atrás, que já era. Quer evitar? Dê ouvido ao conselho. Quem entendeu, diga amém. Amados, não despreze o conselho de Deus. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus que Ele merece.